Olá, amigo. Olá, amiga, tudo bom? Você já deve ter escutado a expressão qual o grau do seu óculos? Que defeito visual você tem e qual o grau? Será que o seu grau é muito grande? É muito alto? É pequeno? Tá? Esse termo grau ele é muito utilizado no cotidiano, referindo-se a lentes de óculos. Então a gente pode conversar sobre esse termo também no ensino médio. Nossa base teórica física do ensino médio permite a gente explicar o que é o grau de uma lente. Obviamente, alguns mínimos detalhes, bem oftalmológicos, por exemplo, a gente não vai poder falar, mas a gente pode conversar sobre N coisas aqui. Então, vamos primeiro entender o que é o grau de uma lente, tá bom? Então, vê só. Convergência ou grau de uma lente. Matematicamente representa o inverso da distância focal. Obviamente que essa distância focal medida em metros, tá? Tem que ser em metros. E aí a unidade desse grau será em dioptrias, tá certo? Que é metros elevado a menos 1. Preste atenção. Olhe essas duas lentes aí, lente A, lente B. Perceba que essas duas lentes estão convergindo os raios para o foco. Mas a primeira lente está convergindo mais os raios. A convergência ela é maior, tá certo? Só é você olhar direitinho que você vai entender, perceber que a convergência ela é maior. Os raios convergiram mais do que nesse B aqui. Se os raios convergiram mais, na primeira situação, a distância focal ela é menor, porque esses raios convergiram muito. Se a distância focal ela é menor no primeiro caso do que no segundo caso, olhando a equação da convergência, onde a distância focal ela é menor, a convergência é o quê? Maior. Então essa informação bate perfeitamente. Então a lente A tem maior convergência do que a lente B. A lente A tem maior grau do que a lente B. Lembrando que o foco será positivo toda vez que a lente for convergente, e o foco será negativo toda vez que a lente for divergente. Então veja o que é que vai ocorrer, preste atenção. Se liga nisso aqui. Você tem uma lente convergente, então você tem o grau positivo. Você tem uma lente divergente, então você tem um grau negativo. Então, o que é que você pode fazer? O que é que os oftalmologistas fazem? Tá? Eles associam a lente do olho, que é o cristalino, que é uma lente do tipo convergente, com a lente de um óculos, que pode ser uma lente convergente, a lente do seu óculos, ou pode ser uma lente divergente. E aí, quando eles fazem essas associações, eles criam uma convergência, um grau resultante, de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, se o seu olho, se o cristalino do seu olho tiver um grau muito grande, supondo que o seu cristalino tenha um grau muito grande, tá? Sei lá, deixa eu colocar aqui, 10 DI, supondo. Tá? E o normal, vamos supor que seja 4 DI. Só para que você entenda. Então, o que é que vai ocorrer? Essa pessoa, para ela se encaixar nesse 4 DI, que é de uma pessoa normal, o cristalino dela está com 10 DI. Então, ela tem que associar um óculos cujo grau seja quanto? Menos 6 DI. Para que essa pessoa, ao final, tenha um grau 4 DI que se encaixe nos padrões normais. Então, essa pessoa usará uma lente divergente. César, qual é a anomalia? Calma, a gente fala sobre isso. Primeiro, entenda a parte matemática. Do mesmo jeito que se um outro paciente tiver um grau, por exemplo, 2 DI, para se encaixar nos 4 DI padrão, ele tem que usar uma lente de 2 DI. Tá? Para que dê os 4 DI resultantes, as 4 dioptrias resultantes, e se encaixe no padrão normal. Então, esse grau ele é importante por causa disso daí. Ele mede o grau de convergência e a partir disso você cria lentes para determinadas situações, tá? Não esqueça, por favor, que na hora de encontrar esse grau você deve colocar o foco sempre em metros, porque essa unidade fica metros elevado a
menos 1. Se você não quiser se confundir isso daqui com a distância da imagem, que eu acho praticamente impossível você se confundir, aí você põe o seu DIzinho aqui, maiúsculo, DI de dioptrias, tá certo? Então, ó, retorna aqui comigo. Você vai fazer assim, caso na sua família exista alguém que use óculos, antes de eu explicar que defeito visual representa determinada receita de óculos, veja se existe essa receita em casa, procura lá, olha para ver se esse grau está positivo ou se esse grau está negativo. E guarda essa receita que na próxima aula a gente vai explicar que defeito visual possivelmente esse seu familiar tem. É óbvio, repito, que existem alguns detalhes oftalmológicos que a gente não vai poder falar, tá certo? Mas no que for realmente possível para a física do ensino médio explicar, a gente vai explicar, tá bom? Então, até a próxima aula, com urgência. Tchau, tchau.